Bem-vindos ao Developers, o talk show da zoeira, do eMaster e todo mundo. E hoje aqui, né? Que honra, galera. Alda Rocha, nossa grande mestre, ela é o ex-CX na Bitec e também, né, a grande fundadora do Codamos e todos os rolês das comunidades, né? Ela apoia a comunidade como se fosse não, é parte da vida dela, né, Alda? Sim, é parte. Eu acho que, inclusive, teve uma época quando minhas filhas estavam pequenas, que eu falei assim, nossa, essas crianças vão crescer, e aí, né, o que vai ser? E aí que tem a comunidade. Então, tipo, eu entendi que a comunidade, ela faz parte da minha vida e vai fazer durante um bom tempo, por isso que eu optei por cuidar dela, deixar ela mais inclusiva e... essas coisas aí que eu fico tretando com as pessoas pra fazer acontecer. Faz parte, né? Faz. Mas a gente sempre começa com a mesma pergunta, né? Então, vou fazer a pergunta. Como é que você começou a programar? Como é que você começou a brincar nessa aula de tecnologia aí? O que te deu na cabeça e falar, vou fazer essa porcaria aí? Então, não sei se todo mundo sabe, mas eu não sou uma pessoa tão novinha assim, não sou millennial, então já sou mais velha aí. E quando eu comecei foi em 98, quando a gente começou, pelo menos uma boa parte da população do Brasil começou a ter computador em casa, né? E eu tive esse privilégio de conseguir ter um computador. Eu lembro até hoje, meu primeiro computador foi um Compaq pressário, aquele que vinha tudo junto. Vinha tudo junto, da hora. E, mesma época que eu tive o meu era então, e pra mim o computador era muito pra jogar, sabe? A minha intenção de ter um computador foi pra jogar. Sim. E passava a madrugada jogando. Normal. Gastando... Padrão. De madrugada, Padrão. porque era quando a gente conseguia logar, né? Com pulso único. E que vocês não tiveram o privilégio de ouvir o barulho do modem, essas coisas. E depois eu descobri que tinha todo um universo, pô, tipo, não tinha Google. Não. Então não tinha como a gente pesquisar as coisas. Tinha aquele KDzinho meio tosco, tinha o Geosites, que, né? Esses lugarzinhos assim, mas não era o Google. Não era. E o sentimento de exploração, ele não estava tão assim, porque a gente não sabia o que a gente tinha, né? Exato, não sabia o que tinha. Você via, chegava lá e falava assim, ok. Não, quando apareceu, tipo, o navegador, que tinha lá o Netscape. Tá, eu vou pra onde? Não sei. Eu pensei assim, vou fazer um e-mail. Por isso que meu Pokémon veio. Mas, tipo assim, eu sabia que eu tinha que fazer um e-mail, mais nada. A única coisa que eles educavam a gente é que a gente precisava ter um e-mail, que era quando a gente tinha o endereço eletrônico. Exatamente. É como eu pensava numa caixa de correio, sabe? Que era bizarro na minha cabeça. Que inclusive tinham vários GIFs, Sim, né, da caixa de correio, que não sei o que era o seu e-mail. E a partir do momento que eu tive esse primeiro contato com o e-mail, depois eu descobri os fóruns. E quando eu descobri os fóruns, que eu entendi que era, aí já começou com o conceito de comunidade, né? Porque era uma comunidade em volta de alguma coisa, nem sempre eram coisas 100% ilícitas, mas a gente estava ali no fórum. Ou ilícitas ou ilícitas, era sempre uma zona. É que tinha o pessoal do peer-to-peer, tinha aquela galera mas que já era um cheiro de comunidade acontecendo, né? Exato. E foi lá que eu comecei a mexer com design, digamos assim. Eu estava numa época que eu tinha acabado de fazer a faculdade de propaganda e marketing. Pô, legal. E eu já tinha estudado coisas sobre design, só que era tudo muito offline. Sim. Porque online ainda não existia. O que era online? Ninguém acreditava também nessa época, né? A gente fala, pô, hoje tudo é online, mas antigamente, tipo, ninguém acreditava que aquilo ali ia dar certo, que ele ia funcionar. O que a gente sabia era que a gente precisava rapidamente separar o link de alguma URL de alguma coisa. Você tinha que comprar um domínio e não sei o quê. E você colocava lá o bonequinho em construção, porque você não sabia o que você ia colocar ali dentro. Mas sabia que ia fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Esse eu acho que é o X da raiz aí. Foi aí que o negócio começou a acontecer. Porque, tipo assim, a gente começou a entender que dava pra gente colocar coisas nessas páginas e aí, como eu já estava no conceito de fórum, começou a aparecer desafios do tipo assim, ok, a gente tem épocas que o fórum comemora, sei lá, Natal. Então a gente precisa fazer nevar no fórum. Era foda. E aí a gente tinha esses desafios emocionantes de fazer nevar no fórum. E a gente ia lá e mexia no PHP. E foi o momento que meu primeiro contato de verdade com código, alguma coisa parecida, foi nesse contexto, de ir lá no PHP, destrinchar eu desmontar. Eu praticamente fazia igualzinho com o despertador que as pessoas fizeram várias vezes. Desmontava para tentar entender o que era. Sim.
não tinha lugar pra gente pesquisar como que acontecia, não tinha, era tudo no fórum Era mesmo. tentar, Que a gente ia vai. descobrindo, bugava, e aí foi quando eu aprendi essa coisa do FTP, e fiz várias coisas que hoje as pessoas devem se revirar absurdo quando... Tipo, Quando você fala. o povo sofre porque você faz commit na master, imagina Sim. antigamente, né? Que a gente- FTP é showzaço. Se deu ruim. É que hoje em dia a gente não tem mais essa emoção. A gente tinha a emoção de, tipo, subir o negócio, quebrar e fudeu. Fudeu, e você não sabia... Ai, gente, podia falar. Pode falar, Então tá bom. tá liberado. Então, maravilha. E você não tinha essa coisa do tipo assim, opa, deu ruim, o que eu faço agora? Não tinha Stack Não tinha Overflow. reverte, não tinha Stack Overflow. Não tinha... Gente, socorro. Nem massa Tipo, tinha nessa época, 98, né? Não tinha. O que a gente tinha, sabe o que 2000 e era? Vocês vão dar muita risada, mas a gente ia pra sala lá do bate-papo do Sim, UOL. do UOL, no 15 a Mirk. 20, no Mirk, pra gente colocar as dúvidas lá e Exato. tirar. E CQ também, tinha Sim. uns grupos que a gente acabava tirando as dúvidas lá. Verdade. Então era tudo muito difícil, muito demorado. Sim. E quando eu comecei nessa época, eu lembro de entender o que eu gostava disso tudo. O que eu gostava era assim, eu tinha vindo de um cenário que era muito offline, então quando eu chegava com online e eu fazia uma alteração, eu não precisava esperar uma semana para a gráfica rodar Verdade. o negócio, eu conseguia visualizar em, sei lá, minutos, porque não eram Sim, segundos, sim, mas eu não era conseguia segundos, visualizar. Do servidor. Então, tipo, essa coisa da rapidez, que pra época, hoje em dia, comparado com hoje em dia, não era tão rápido assim, mas era uma coisa que era muito sensacional e eu gostava muito disso. E eu falava, gente, que negócio mágico, a gente vai lá... Mágico não, né? Não, é mágico pra quem porque a gente tinha falava, papel. Era isso que você falou, a gente tinha papel e falou, não, tem a parada virtual agora, a gente tinha televisão, que era tipo a parada mais avançada que tinha, e rádio, que era normal. E depois do nada você tem a parada que, tipo, você faz e, tipo, tá lá. Isso. E o imediatismo da geração de hoje, eu acho que veio um disso. pouco disso aí, porque a gente tinha todo um processo de espera, até mesmo para conectar, para estar logado. Criar uma conta por exemplo, no Fotolog, você só podia criar, tipo, a conta grátis, era meia-noite que abria para você criar, ou 1 da manhã, dependendo da hora de verão no Brasil, aí eles batiam lá, e só conseguia criar, não sei quanto, acho que é 100 ou 1000 contas por dia, e tipo, se você não conseguisse criar naquela hora, você só conseguia criar no outro dia. Numa fila de espera. Exato, então a gente foi numa geração que no meio termo desse negócio, né? Agora a gente tem uma geração que tudo é para ontem. Sim. E a gente aprendeu, pelo menos a gente conseguiu ajudar a moldar, a gente meio que criou monstros, né? Porque a gente ajudou a montar. Sofremos tanto para logar, porque, né, a gente ficava esperando de madrugada e tal, vamos fazer uma internet rápida. Então, tipo, essa evolução que a gente tem hoje é um pouco o impacto do que a gente sofreu no passado. Exato. Que tem a ver com a minha profissão. Que a minha profissão é exatamente fazer essa evolução das coisas. Então, a gente tem uma primeira experiência com uma plataforma, com, sei lá, com alguma coisa digital e a gente evolui para que tenha uma melhor experiência em relação a isso. Mas eu comecei como front-end, eu comecei trabalhando muito com layout, depois eu percebi que eu não tinha paciência para isso, porque eu não tinha aquela brisa criativa, sabe? Aquele negócio tipo, nossa, sou artista. E aí chegava, eu via que tinha muita rixa do designer artista com o front-end. E eu odiava aquilo, eu não queria ser nenhuma coisa nem a outra, eu não queria ficar brigando, eu não queria ficar nessa faixa de gás tretando, sabe? Tipo, eu só queria fazer meu trabalho e era bem complicado porque tinha uma rivalidade muito grande também do pessoal de front com quem desenvolvia, porque os devs achavam que front não é dev. Que a gente acha, que hoje em dia você vê o nível de JavaScript é muito absurdo. Antigamente, JavaScript servia para fazer poucas coisas e as pessoas não sabiam programar JavaScript. Exato, eu acho que tem algumas, inclusive, que até hoje não sabem. JavaScript isso aí. Mas, sim, naquela época tinha tudo isso. Então, tipo assim, taxavam as pessoas pelo tipo de linguagem que elas começavam a desenvolver. E tinha aquela coisa do tipo, quem trabalha com programação não é descolado. Verdade. Que foi quando entrou a rixa com os designers, né? Porque os designers vieram com a vertente que nós somos a arte, nós somos descolados, e vocês vêm com o Inclusive, o hype do Flash foi por causa disso. Sim, sim. Porque quem desenvolvia não gostava de Flash, porque, tipo, os códigos de Flash eram um lixo de fazer. E os designers não. Eles só queriam, assim, eu ainda tenho muito de designer, eu vou te falar que, tipo, quando eu vou mexer com... eu ainda faço alguns códigos, mas é mais para
para lazer ou projeto pessoal. Então, tipo, eu decidi que eu não quero trabalhar, eu não quero ganhar dinheiro. Sim. Eu não quero ter um prazo Ok. e eu não quero ter alguém me cobrando para fazer o negócio que eu estou desenvolvendo, porque eu não consigo funcionar sob pressão com código. Ok. Aí, o que acontece? A partir do momento que eu entendi que tinham essas duas vertentes e essa treta, essa briga de uma área com a outra, e quando eu estou desenvolvendo hoje em dia, eu ainda percebo que eu sou muito mais para apertar botões do que para, que é muito da minha skill de designer, do que para abrir o terminal e fazer as coisas. Sim. Eu já fui muito julgada por isso, entendeu? Então, tipo, e sendo bem sincera, meu histórico de ter passado pela área de front e de ter pisado, assim, em desenvolvimento, eu tive que aprender algumas linguagens para poder fazer alguns layouts. Sim. Então, tipo, aprendi, recentemente eu estou mexi com Elixir, já escolhi o que eu quero mexer, que é o que eu entendo mais, usando o Jekyllzinho ali, maroto, porque já tenho um pouco do background de Ruby Ruby Rails e tal. Aí o que acontece? As pessoas não dão a chance das pessoas experimentarem para elas entenderem o que elas querem nesse contexto. Verdade. Então, elas chegam e falam assim, porque se você quer ser programadora, você quer ser programador, você vai ter que aprender a linguagem tal. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa está a vida inteira infeliz porque ela está fazendo um negócio e que ela não sabe que tem um monte de coisa em volta que ela poderia estar fazendo e está mais satisfeita. E aí foi o que eu comecei a explorar, porque quando eu comecei, eu achava que eu ia ser a minha vida inteira front-end. Entendi. E eu estava começando a ficar triste com isso, porque, tipo, eu não me sentia feliz sentada codando um negócio que ia contra os meus princípios. Sim. Porque na época eu fazia os códigos, mas assim, baseado no que as outras pessoas queriam. Sim. E não no que eu achava que era interessante implementar e fazer, né? Entendi. E aí quando eu descobri que tinha UX no meio desse caminho, que era mais uma coisa assim que não era... que eu ia me beneficiar demais por saber do front. Sim. E por ter aquele pezinho de desenvolvimento, e que eu ia conseguir ser uma profissional melhor, aí eu comecei a explorar UX, aí eu tô nisso faz 9 anos já. Então, tipo... Aí você conseguiu achar o meio termo. Consegui achar, só que tem muitas pessoas que não conseguem porque elas não têm essa oportunidade de explorar. Verdade. Elas ficam sempre muito... A empresa, às vezes, também deixa Não a pessoa ajuda, fechada naquele negocinho. Então, tipo, por exemplo, a pessoa é sênior no negócio, ela é uma excelente profissional apertando parafuso, mas às vezes o que ela quer fazer é o carro todo. Mas você não deixa ela fazer o carro todo porque você gosta dela apertando parafuso. Não então cresce. Exatamente, fica um profissional frustrado, só faz isso pro resto da vida. E todo o potencial que a pessoa podia dar para a empresa não é explorado. Isso é verdade. Então, assim, se eu tivesse que deixar algum recado para as pessoas, saiam um pouquinho da caixinha, faz aquela experiência de trocar um pouco de lugar com as outras pessoas, porque foi assim que eu descobri que eu poderia me transformar numa excelente UX, com todo esse background de desenvolvimento que eu já tinha, que eu estava trazendo. Trabalhei com 10 anos como front, designer / front, web desenvolvedora. Sim. Eu vim do webmaster para web desenvolvedora. E agora eu estou já 9 anos com UX. E vou fechar aí 20 anos trabalhando em tecnologia. Que show. Muita gente está assistindo, a gente nem tem isso de... Mas a gente viu a internet era tudo mato, fala aí. Tudo mato. Você jovem que está chegando agora, a gente já estava aqui antes, cara. Respeita a gente. É tipo isso. Pô, Alda, mas legal. E, tipo, você é meio carioca, vamos falar assim, meio paraense. E você chegou um momento da sua vida que você veio para São Paulo. Você já tinha vindo para São Paulo antes? Como é que foi essa transição? Tipo, o que isso melhorou na tua carreira? O que isso deu de viés na sua carreira? Primeiro que assim, a minha vinda para São Paulo foi uma loucura. Porque eu vim com a roupa do corpo. Gente, não façam, a mãe de vocês vai ficar preocupada, não façam isso, pelo amor de Deus. Estudem o que vocês vão fazer. Não faz o que eu fiz, tá bom? Não tô dando dica. Eu vim com a roupa do corpo, tipo, pensando assim, cara, eu preciso trabalhar. Porque eu precisava trabalhar. E eu queria trabalhar com coisas tecnológicas que não tinha no Rio. Sim. Porque no Rio as pessoas estavam numa fase que era assim, eu tinha me formado como propaganda e marketing, e a única opção que eles davam para mim era assim, trabalhar numa agência de publicidade. Sim. Só que para você trabalhar numa agência de publicidade, você tinha que conhecer pessoas que... Aí eu falei, não tenho condições. Merda. Ou então você ia pra praia pegar onda. E eu tava na vibe da praia pegar onda porque eu não tinha muita... eu não conheço ninguém na agência. Exato, sim. E
E eu queria muito trabalhar, eu queria muito estudar, eu queria muito colocar em prática tudo que eu já tinha visto no curso. E eu tava na pegada forte, assim, tipo, nossa, vamos lá, não sei o quê. E não rolou, eu comecei a trabalhar vendendo cachorro-quente na frente do Teatro Fênix, quando tinha programa da Xuxa que eles gravavam. Sim. Eu tava lá vendendo cachorro-quente. Mas eu tava muito na época que eu tava trabalhando com isso, eu pensava assim, primeiro que eu já queria melhorar a experiência das pessoas que estavam vendendo cachorro-quente, comprando cachorro-quente. Já começou, já vi que tinha uma pegada meio empreendedora, mais ou menos, aí. Que a gente vendia só um tipo de salsicha, tinha pessoas que iam lá e tinham alergia ao corante, não sei o que, não sei o que. A gente começou a vender outras coisas que não tinham corante, salsicha de frango, salsicha vienense, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, tudo gourmetizamos já a parada. E aí eu cheguei e falei assim, cara, não vai rolar ficar aqui, eu preciso ir para algum lugar que eu consiga ter uma possibilidade com tecnologia. Vim para São Paulo, cheguei em São Paulo, arrumei emprego numa empresa que chama Webnames. E foi meu primeiro emprego. As pessoas compravam domínios de internet e elas precisavam ter um site, porque elas não sabiam o que fazer. Tipo, beleza, tem um domínio, mas o que eu faço com essa bagaça aí? E aí? Aí eu ia lá e fazia um sitezinho. Então, tipo, era como se fosse Aí eu perguntava, sondava com essa pessoa o que ela queria que aparecesse nesse site, ela me dava um briefing e eu montava. E foi meu primeiro emprego aqui e depois disso eu não parei mais. E assim, tive empregos péssimos, tive empregos maravilhosos, tive empregos assim que... Trabalhei na Bubox com o Marco Gomes, eu tive empregos sensacionais e que me ajudou muito a ter essa visão de que São Paulo é um hub ainda muito vivo e durante muitos anos continuou sendo um hub muito vivo de tecnologia. Mas eu fico muito triste de saber que as pessoas, para elas terem uma oportunidade, elas terem que se deslocar de onde elas estão para vir para cá, sabe? Eu ainda queria que a gente chegasse num ponto de ser possível dessa pessoa ter dentro da cidade dela ou no lugar dela, no lugar que ela está, que ela não precisa se deslocar, largar tudo e vir para São Paulo, para ter uma chance para trabalhar com tecnologia. Afinal de contas, hoje em dia, porque se fosse antigamente, ok, tipo, eu tenho que sair de um lugar para o outro porque a oportunidade está lá. Mas hoje em dia a gente tem trabalho remoto, hoje em dia a gente tem coisas, mil possibilidades de você conseguir trabalhar remotamente de onde você está. E eu ainda fico bem triste, assim, de tipo, da gente ainda estar muito amarrado, que todo mundo tem que vir para São Paulo, sabe? Mas assim... Tô há 18 anos já aqui. Eu falo que agora eu sou metade... Você falou metade paraíso carioca, agora eu sou mais metade carioca e paulista. Porque eu morei 18 anos no Rio, em Niterói, e agora eu tô mais de 18 anos aqui em São Paulo. Então, tipo, todo mundo me pergunta, você vai sair, você quer sair do Brasil? Não sei o que, a gente vê essa debandada de gente trabalhando lá fora. Vira e mexe, eu recebo oportunidade para vir trabalhar aqui fora, não sei o quê. Mas eu acho que ainda tem muita coisa pra gente fazer aqui, ainda tem muita coisa pra gente fomentar na nossa comunidade mesmo. Então, eu quero continuar por mais 3, 4 anos aqui para espalhar o legado de UX, assim. A intenção que eu tenho é que todo mundo consiga fazer UX dentro dos projetos que estão sendo implementados, sabe? Ainda tem essa coisa muito, assim, de que o UX é um negócio que... A hora que der ruim, eu chamo para resolver, sabe? Para tentar melhorar não, para tentar, sei lá, angariar gente ou fazer... Só que assim, a UX, ela acontece antes, ela acontece no nascimento do negócio, então a UX precisa acontecer ali. Então eu tenho como missão tentar espalhar um pouco isso de UX. E aí não tem jeito, São Paulo ainda é um hub muito forte. Aqui em São Paulo mesmo, a gente ainda tem muita dificuldade para falar sobre essas profissões que são... digamos que trampolim ou escada, ou que melhoram algumas outras coisas que a gente implementa e desenvolve, entendeu? Testes, UX, são que parece que tipo, tá ali, mas não tá, né? Pois é, tipo assim, nossa, mas eu não preciso de um QA, eu não preciso de não sei o quê, não, você vai, dependendo do projeto que você está fazendo, você vai precisar de um QA, você vai precisar de uma experiência bacana, senão o teu produto tá fadado a não dar certo. Galera, e vocês sabem, né? Qual é o nick da nossa querida Alda no Twitter? Fale, Alda. MJ Coffeeholic, ou então MJ Coffeeholic. MJ Coffeeholic, lindamente. E é legal que às vezes as pessoas vêm pra cá, pro Develop, e trazem presente para o Pokémon. Então,
Tá aqui o café? Chegou? Cara, aqui a gente tem essa modernidade. Pô, obrigado, Alda. E é um drip café, café Shalom, né? Eu vou explicar como que É japonês, ela vai explicar como é que faz aqui o negócio. Porque os orientais são maravilhosos, né? Sim. Eles explicam as coisas, fazem as coisas direitinho. Então, gente, esse aqui é um café que você faz em qualquer lugar. Você não precisa de nada muito complexo, é só uma xícara. Sem derrubar, pelo amor de Deus. Água, isso aqui. Que a água tá quente? Tá quente, né? Porque senão não consegue fazer café com água quente. E o legal, tipo, eu falo pra Alda, que eu gosto de café, mas toda vez que eu tomo café normal, às vezes, grande maioria das vezes me dá azia, mas ela tá nos café muito da hora aqui Eu levo ele para umas experiências gastronômicas. de café. Só pra você entender, aqui é um filtro, tá? Que da hora. Então aqui a gente tem uma hastezinha que vai apoiar na xícara. E ele faz tipo uma navezinha, uma nave... Que da hora. Aí aqui a gente vai abrir aqui o Picote? o picotezinho. É muita vantagem esse café. Olha, Sente o gente, cheiro, sente o aprende. cheiro. Muito bom, meu Deus. Aí aqui ele do faz, céu. ele faz assim, tipo aquelas as navezinhas, ó. Porra, Você que vai maravilha. acoplar aqui, Um acoplamento. ó, cachorro. Beleza? É muita vantagem. Agora aguenta. Pelo amor de Deus, não me faz jogar água quente em você. Não, Vamos afastar não um pouquinho vamos aqui. afastar, vai dar bom isso aí. Agora a gente vai jogar água quente aqui, vai coar e tá pronto. Tá pronto. Olha só. Tá vendo, gente? Para acontecer isso aqui, rolou um estudo. Alguém chegou com a necessidade e falou assim, eu queria tomar café em qualquer lugar. Qualquer lugar. Aí algum designer foi lá. É quase um Cup Noodles do café. Tipo isso. E falou, como é que a gente faz para fazer um café portátil para ser tomado em qualquer lugar? Aí rolou um estudo todo, provavelmente fizeram um protótipo. Sim. Provavelmente validaram para alguém falar assim, não, tá uma bosta, não funciona. Uhum. Vamos avançar, acho que precisa fazer isso aqui de outro jeito. Sim. E Pode aí, explorar depois tudo. chegaram no formato final, que é esse que a gente tem hoje. Então, é mais ou menos assim que as coisas acontecem com o UX e A site. vida, exatamente. Muito bom, cara. Né? Tem mais um pouquinho aqui, ele já fica bom para tomar. Muito bom. Pronto. E venham, pessoal, quando a gente convidar vocês para vir, tragam coisas, porque eu não gosto. Traz um negócio, né? Pô, isso aqui é diferente, isso que eu nunca vi na vida. Diferente demais. E é assim que é tecnologia, gente. Não é magia isso aqui. Exato. Tecnologia. É só esperar descer. Ainda tem um Show, pouquinho. tem um pouquinho. Esperar descer fica bom. Aí vocês aprendam aí a fazer. Não vamos fazer propaganda, né, do negócio, mas não. quem quiser saber onde tem o café, depois me pergunta que eu Mas falo eu falei pra o nome vocês. já, também pode pegar o nome. Na Liberdade tem. Na Liberdade tem. Na Liberdade tem. Só procurar lá que tem bastante. É isso aí. Inclusive, Liberdade é um lugar muito interessante para quem não conhece São Paulo. Dá um rolê, né? Dá um rolê que vale a pena. Vale a pena. Para quem gosta de anime, para quem gosta de qualquer coisa que seja japonesa ou não. Ou qualquer coisa que você queira. Que lá tem tudo, né? Alternativa, exato. Coisa tem alternativa. tudo. Ou não também. Quer comer coisa boa, lá tem. Quer conhecer gente, lá tem um monte de gente. Lá tem um café muito bom também, lá no meio. Tem então, pastel, tem o que você quiser. São Paulo é uma maravilha. São Paulo tem o Brasil inteiro dentro de São Paulo. Verdade. Então, por isso que eu acho que eu também me sinto em casa aqui. Isso é verdade. O que tem de carioca... Hoje eu vim num táxi com carioca também. Então, tipo, tá cheio de carioca em São Paulo, gente. É verdade. Todo mundo tá fugindo pra cá. Daqui a pouco tem mais carioca aqui do que no Rio. Não vai faltar muito pra isso acontecer, não. Pode ter certeza disso. Agora eu acho que já tá... Já tá top? E aí? Não sei. É só tirar a nave. É só tirar a nave. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas a nave tá aqui, ó. Beleza. Ainda tem um pouquinho. Não façam isso, gente. Só quem é expert pode fazer isso, tá bom? Senão vocês vão derrubar o café em cima de vocês. O pó e o café em cima de vocês. Olha aí. E aí pode colocar dentro do próprio saquinho. Pode. E aí, muita vantagem aí. Já fez, ó. Porra, tá aqui o café. Aí você vai provar e me fala se é bom Se mesmo. vale a pena não. Ó, show. A caneca tem meu nome, tá? Mas não é minha essa caneca. O que importa é que tem meu nome. Que ninguém sabe que é Rodrigo, né? Mas vamos ver. Verdade, né? As pessoas te chamam por Rodrigo? Nem aqui, em lugar nenhum. Isso aqui é muito bom.
Nem lugar nenhum. Nem sua mãe chama, né? Rodrigo. Não, chama de Die ou algo do tipo. Digo, depende. Por que te colocaram o teu nome de... Não, botaram meu nome. Meu sobrenome é Vanderlei. Rodrigo Vanderlei, então, temos um segredo revelado. Um segredo revelado. Gente. Que Tá bosta. bom o café? Tá muito bom. Então, gente, a dica que fica Só a Alda me faz tomar café e sem açúcar. Então, Sem mas açúcar. tá muito bom. Realmente é muito bom. Vale muito a pena. Comprem esse aqui, que esse aqui... Depois eles falam que é coisa de designer isso, mas não é não, viu, gente? Depois vocês vão... Quando vocês souberem a diferença do grão verdadeiro. bom Exato. e do grão zoado, aí vocês vão tomar sem açúcar com facilidade. Muito bom Não é hipsterismo, não. Você não vai. Um rolê muito bom mesmo. É isso. Tchau. Tchau. É pouco, se quiser. Hum? Agora tira isso quando você quiser isso aqui, pode beleza. também, entendeu? A gente limpa o cenário aqui. Muito bom mesmo. Teve um dia que você tomava tão devagar, eu falei assim, viu, não precisa... Da golada, não. Tô te forçando a tomar um café. Não, vai devagar, com calma aí, tá? Não, porque a gente tem pouco tempo. Exato, tipo... E vai. Vamos tirar as coisas? Então, muito bom o café. E agora? Clean. Pronto. Resolvido. E aí, Alda, agora você vai falar bastante dessa ligação que tem o X com o Dev, né? E você viu todas essas transições. Você falou do front-end e Dev, né? Front-end e back-end. Back-end... Front-end e back-end, front-end UX, né, que era mais comum agora. Agora você tem o que a gente fala de full stack, mas, né, a gente colocou coisas que não tinha no full stack, hoje em dia a gente também, quem se considera full stack também cuida de servidor, e o UX está cada dia, tipo, não está mais tão atrelado a front-end quanto era. O que você, tipo, você achou esse meio termo, mas o que você acha que aconteceu, né, realmente no mercado para acontecer essa separação? Porque a gente quer pessoas que sejam especialistas, tem gente que ainda quer os full stacks, e mais full stack melhor, mas tipo, você gosta muito dessa separação. E o mercado tá tipo, indo para esse caminho de você separar tudo. Tá, eu acho que no início, como a profissão ela veio muito ligada à interface, muito visual, então a gente tinha... quando você falava de UX, você diretamente atrelava a cara do site, ou do tipo, quando você falava, essa UX não é boa, a experiência não é boa, é porque você imaginava que visualmente as coisas não eram tão agradáveis assim. Sim. Mas a gente tem que entender que esse conceito de experiência ele é muito mais amplo, ele não está atrelado diretamente à tela. A tela é um estágio da experiência como um todo. Então, eu acho que, assim como o full stack, ele acabou aparecendo para você conseguir pegar outras etapas, né, do processo e não ficar mais só reduzido a um corte do processo, o UX também acabou ampliando. Sim. Então, tipo, a gente entende que o que a gente considera por experiência, desde o momento em que você acorda, você já está aberto ou propenso a ter algum tipo de experiência. Então, do tipo, se eu estou desenvolvendo um aplicativo que ele vai estar presente no momento da manhã em que o usuário acorda, eu preciso entender qual que é esse contexto, eu preciso entender como que eu vou estar presente nesse cenário, entendeu? Então, tipo, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um aplicativo que eu vou traquear a questão de saúde da pessoa, eu preciso entender quais são os momentos em que eu vou entrar com esses gatilhos. Sim. E para eu poder entender isso, eu tenho que ir para o psicólogo, não psicólogo, pessoa sim. psicólogo, mas tem que ir Mas para o psicológico mesmo. psicológico. Eu falei psicólogo, mas era psicológico, gente. Psicólogo, todos nós precisamos um dia de ir no psicólogo, tá? Ou hoje, inclusive. Ou agora, inclusive, daqui a pouco. Exato. Pro psicológico, porque assim, a tua interação com seja lá o que for, digital ou não, ou até o ato de você ir no banco ou você ir no mercado, ela tem um viés emocional muito grande. Você vai no mercado por quê? Porque você está com fome, porque você precisa comprar alguma coisa que está faltando em casa, porque os porquês, eles estão muito ligados à questão emocional e psicológica. Então, assim, quando a gente não pode falar de experiência sem entender quem é essa pessoa, sem entender o cenário em que essa pessoa está vivendo essa experiência. Então, isso acabou entrando no chapéu do UX e acabou se afastando um pouco daquela parte de interface. Aí a gente teve uma divisão das profissões, então, tipo, UX acabou virando UX
e UI, que é o Uhum. User Interface. E a gente tem um outro chapéu que é o das interações, que é aquela pessoa que mapeia todas as transições dentro da própria plataforma Né? de digital. E foi aparecendo um monte de coisa. Então, hoje a gente tem um monte quando a gente fala de experiência do usuário, a gente tem um monte de coisa que está atrelada nisso. E você pode ser um profissional full stack, tipo, ter todas as experiências, todos os know-hows aqui, mas você pode ser bom em um pedaço desse processo, tudo bem. O que não pode é você confundir, você exigir de uma pessoa o que ela não está, o que o job description dela não fala para fazer. Por exemplo, hoje a gente tem muita vaga que é assim, eu procuro um profissional que é UX/UI, e aí você vai ver na descrição da vaga, essa pessoa, sei lá, você quer que a pessoa que saiba Clojure, tipo, oi, peraí, acho que você confundiu, acha que as pessoas não sabem o que pedir, porque elas não sabem o que essa profissão faz e o que é de responsabilidade dessa profissão. Então, assim, sendo bem sincera, existe uma tríade, né, ou triplex, a gente pode chamar. Pode chamar. Que é o UX, é o profissional UX/UI, porque não significa que é a mesma coisa, mas tem esses dois ganchos juntos. Tem a pessoa que faz o front e tem a pessoa do back-end. Então, a gente tem, se você tem esses 3 profissionais dentro do teu time, provavelmente você tem um produto que ele está bem coeso. Então, você vai vai fazer uma entrega que ela tem validação, ela tem consistência, ela está com uma interface interessante e ela funciona bem na parte do back-end. Então, é interessante para quem está começando, tem muita gente que pergunta assim, mas eu não tenho esse profissional hoje na minha empresa, como que eu começo? Começa montando um time, um squad, sei lá, um grupo de pessoas que tenham esses 3 personagens. Então, tendo esses 3 papéis, fica mais fácil de ajudar a fazer com que um produto chegue redondo no final. Mas aí, quando a gente está falando de crescimento, por exemplo, de tipo, tá, e aí, o UX vai virar o quê no futuro, né? Na verdade, existe muita coisa que o UX vai acabar evoluindo e abraçando. Por exemplo, quando a gente fala de inteligência, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem lá a experiência do usuário com essa inteligência artificial. Até quando a gente vai ter bots que são mais ou menos, que você acaba tendo que no meio do atendimento você fala, tô falando com, tipo, você liga para alguns lugares aí, sabe, que você vai consultar o cadastro, aí tá lá, estamos consultando o seu cadastro. Tipo, cara, eu sei que você é uma inteligência artificial, eu sei que você não tá teclando nada. Tipo, não me engana desse jeito. Então, tipo, aí seja tem... claro comigo. Né? Exato, aí tem essa análise dessa experiência com essa inteligência artificial, aí tem a análise de, por exemplo, quando eu estou falando de dados, eu preciso entender quem são os meus usuários, então eu vou buscar dados, eu vou lá, não só Analytics, mas eu uso algumas dessas ferramentas que trazem dados, o que eu vou fazer com isso? Então, também tem essa parte de tentar entender como que você transforma dado em insight e solução, como que você vê problema através do dado, que seria mais ou menos uma leitura de mão, de carta, de borra de café, do teu projeto. E depois a gente tem, o Spatial UX, que é a pessoa que vai desenvolver a questão espacial quando a gente está falando de realidade aumentada, a gente está falando de VR, AR, essas coisas todas. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer e sair um pouco da caixinha do que a gente tem trabalhado esses anos, do que é UX. Só que tem um problema muito sério. Uma coisa que a área de desenvolvimento ela já está um pouco mais amadurecida é que para você chegar num full stack, você tem alguns caminhos que você acaba percorrendo para você conseguir preencher esse slot. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem pessoas no mercado que elas trabalham há 1 ano com UX, elas já se tagueiam como seniors. E é perigoso. É a mesma coisa que você chegar e falar assim, nossa, vou confiar aqui a segurança do meu negócio para uma pessoa que acabou de começar. Então, tipo, tem muitas responsabilidades que não podem ser jogadas assim para uma pessoa que está começando. Mas a gente nunca acha uma vaga júnior. Então,
como que eu vou ser júnior se eu não tenho um júnior para começar? Se eu não consigo ser júnior. Tipo, então eu faço um apelo, aproveitando o espaço, para as empresas que elas comecem a abrir essas vagas para júniores, para que as pessoas consigam amadurecer e ter conhecimento e realmente ser um sênior e conseguir ter o full stack da área também. Legal. Ao longo do tempo que ela está trabalhando nisso. Porque, tipo, como é que eu vou... Todo mundo vem me perguntar, eu quero ser UX, como que eu começo? Essa é a pergunta que eu mais ouço. Sim. Eu mais ouço até do que, tipo, eu acho que a segunda é o que a gente vai jantar hoje, que minhas filhas perguntam. Mãe, o que a gente vai jantar hoje? Aí a outra pergunta é, como que eu faço para você... São essas as perguntas que eu mais ouço. E assim, eu já até preparei um material para começar a falar sobre esse início, mas precisa que a outra ponta, as empresas se comprometam a dar essa oportunidade para quem está começando. Então, do tipo, qual que é o contexto hoje? UX foi uma coisa que foi muito vista como um hype, um negócio que não era necessário. Aí as empresas hoje estão apanhando porque o produto delas não performa corretamente e não conversa com esses usuários. E aí que eles estão contratando no desespero uma pessoa que já é sênior para que ela dê conta de resolver todos os problemas. Não tem espaço para um júnior começar. Mas a gente precisa começar a criar esse espaço, senão a gente não está fazendo essa roda girar, entendeu? Então, daqui a pouco a gente vai ter um monte de gente ganhando uma fábula dentro da área e um monte de gente que não é sênior deturpando a profissão porque não consegue entregar um trabalho direito. Acontece muito com direito. Dev, né? Com os devs e também com o X. Quer dizer, com tudo da tecnologia. Com tudo, né? Porque a gente vende que tecnologia é muito fácil. Exato. É muito simples, você não sabe porque você não quer, Instantâneo, porque você é burro, porque você é burra, porque você, sei lá, não é nerd o suficiente. A gente vende um monte de coisa que é um perigo para nossa profissão, porque a gente estuda pra caramba, a gente trabalha pra caramba, a gente tem que pagar os boletos, a gente tem, sabe? Tipo, então, assim, é complicado. A gente tá brincando com uma coisa e eu vejo isso sendo repetido em várias áreas. Todas as áreas. No design teve a época, lembra a época do sobrinho? Sobrinho, né? Não, você manda sobrinho aí. Então, a gente tem sempre, toda área tem um sobrinho, mas existem sobrinhos que realmente querem virar profissionais interessantes, só que não tem oportunidade, não tem abertura. Verdade. Então, eu acho que essa é uma conversa que a gente precisa ter, assim, mais pra frente, do tipo, entender como que a gente ajuda essas pessoas a entrar na área. E tem muita gente que quer migrar, quer pivotar a carreira e não consegue. Verdade. Porque vendem que o destino daquela pessoa é ser pra sempre front-end. Verdade. E se eu quiser mudar, tipo assim, como assim você vai querer pagar programação, pra não sei o quê? Você tá louco? Quer voltar na carreira, é complicado. E aí você entra numa área que você gosta muito, que é disseminar conhecimento, né? E você palestra em vários lugares do Brasil e por aí por fora. E como é que você começou nisso? Tipo, palestrando? Isso. Ai, eu lembro de... inclusive, tem uma história muito engraçada que foi quando eu participei de um Seven Masters aí, na Masters, que eu trouxe no pendrive minha palestra. Foi uma das primeiras também, foi na época que eu comecei. Eu trouxe no pendrive a palestra. Na hora que eu espetei o pendrive, não sei por que a palestra apagou tudo que estava no meu pendrive. E eu tive que dar um jeito. Eu acho que quando eu comecei, a coisa ainda era muito... Fala o que você sabe. E eu me baseei muito nisso, do tipo, eu não palestro sobre assuntos que eu não sei. Eu palestro sobre coisas que eu sei, e se eu não sei, eu tenho a humildade de chegar e falar assim, gente, esse assunto aqui, eu não sei, mas eu estou explorando e eu queria que vocês me ajudassem nessa, nessa conversa. Então, eu acho que quando eu comecei, a coisa ainda era muito, muito pura, assim, sabe? Não tinha essa coisa do tipo... Nossa, palestra para ego, para ficar famosa, para não sei o que, não tinha nada disso. Compartilhar. Realmente compartilhar conhecimento. E você não compartilha coisa que você não sabe. Então, eu comecei muito sincera e eu percebi que tinha muito... As pessoas tinham essa necessidade de querer saber mais, sabe? E tem muita palestra, e eu vejo isso hoje ainda, infelizmente, que é rasa, é superficial. Então, tipo... O assunto, ele é tocado de um jeito, assim, que é muito... Não estou falando de se aprofundar em transformar complexo, mas, assim, dar coisas para as pessoas estudarem, dar coisas para as pessoas saberem mais, sabe? Tipo, olha, sabe esse assunto aqui? Ó, a gente não vai ter tempo de destrinchar ele todo, mas estuda mais aqui, não sei o que, sabe? Referência e tal.
E eu percebo que é tudo muito raso. E são tudo, assim, tópicos que se você fizer uma busca no Google, são logo os primeiros tópicos que aparecem ali na busca do Google. Então, tipo assim, existem as pessoas que estão no palco porque elas querem ser vistas, elas querem que as empresas... Elas querem, sei lá, até não pagar a entrada para ir no evento. Existe tudo quanto é tipo de gente palestrando. No meu caso, eu quero que as pessoas entendam o que eu faço. Não só o que eu faço, mas assim, eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de experimentar o que eu faço e entender se vai começar a aplicar ou não. Eu quero fazer, mudar a chavinha. Tipo, mudar o mindset das pessoas. Então, eu quero que elas, toda vez que elas sentem na cadeira delas, depois de uma palestra minha, que elas tenham vontade de fazer essa tela, sei lá, fazer esse código, pensando em quem está do outro lado, sabe? Então, tipo, quando eu comecei, foi muito nisso, assim. E deixa eu ver se eu lembro quando que eu comecei a palestrar. Acho que foi 2010. 2010, eu lembro de ter feito uma palestra na Campus Party, nem deve ter gravado isso, mas já falando sobre design e dando... Eu sempre fui meio metida, assim, de tipo, de estar no meio que não era bem-vinda. Então, eu estava sempre no meio dos... Estava no meio dos dev falando assim, olha, toma aqui uma ferramenta para vocês fazerem design sem precisar de designer. Exato. Então, tipo, ó, você não precisa de um designer para você ter um site bonito. Porque me incomodava muito que deve fazer, acho que tem muita gente que hoje, né, tipo... Eu sou um desses. Preto, branco, tá ok. Desde que a informação apareça, tudo certo. Eu falava, não, vamos colocar uma carinha aí. Então, eu já comecei dando algumas dicas e eu lembro de 2011 ser a minha primeira palestra, assim, de verdade, mais desafiadora. Foi na RubyConf. Foi uma Lightning Talk, que tipo, eu tinha 10 minutos e eu tava apavorada. Tava muito em pânico. E eu guardo essa foto até hoje para mostrar para as pessoas assim, que todo mundo começa com pânico. E depois, ao longo do tempo, você vai se acostumando. Continua com pânico, mas com menos pânico. Mas aí você já está dominando o assunto, então você já está mais suave. E aí você palestra de ressaca, você palestra com voo atrasado, você palestra de todos os jeitos. Exato. O importante é palestrar e eu acho que as pessoas deviam, sim, tomar essa decisão de palestrar, porque elas querem uma comunidade melhor, elas querem uma oportunidade melhor para todos, sabe? Com outra pegada. E não do tipo, para eu ficar conhecida, para eu ficar... Porque, gente... Isso tem que ser, na verdade, eu falo assim, uma consequência, não o que você quer. Vai ser, porque você está lá se expondo de qualquer jeito. Mas não fazer isso por isso. Exato. Eu acho que é um motivacional muito fraco, se for desse jeito, entendeu? Isso vai acontecer. Ponto. Pois é. Mas faça, né? Eu acho engraçado que hoje, às vezes, eu palestro num evento, vem alguém conversar comigo, essa pessoa tá tremendo, tá? Sabe? Ai, sei lá, quinto evento que eu te vejo e eu queria falar com você. Gente, pelo amor de Deus, venham falar comigo, eu não mordo, eu não vou brigar com ninguém. Eu sou pessoa normal e não tem nenhum tipo de problema. E eu acho muito louco isso, que tipo, ai meu Deus, eu tô muito emocionada, não sei o quê. Eu falo, gente, calma, tem que acalmar, tá tudo certo. Tipo, eu tento acalmar a pessoa o máximo possível, mas eu ainda não acostumei com isso, de tipo... Teve uma vez que eu tava atravessando a rua e veio um cara atravessando a faixa de pedestre junto comigo. Aí ele passou e falou, Alda, me parou na faixa. Eu falei, caralho, tipo, tô devendo pra alguém, acho que eu não paguei alguma coisa. Sabe, na hora passou um monte de coisa. Aí eu falei, sim. Aí ele, adoro suas palestras. E continuou andando. Aí eu falei, ok. Valeu. Tá bom. Valeu, falou. Mas acontece umas coisas assim bem malucas. E eu acho que uma hora, assim, eu indico que as pessoas palestrem para passar mesmo conhecimento para quem quer. Porque a gente tem um Brasil gigantesco que está sedento por conhecimento. E que as pessoas vão falar sobre a experiência que elas já tiveram e compartilhar. Acho que a coisa do compartilhar, o network, a troca é muito importante, é muito rica. Então, é bem necessário. E aí, Alda, nessa parada que você falou, você falou que o Brasil é muito grande, realmente ele é muito grande. E como é que é a experiência de você palestrar fora de São Paulo, em São Paulo? Porque São Paulo tem milhões de eventos, todo mundo já está de saco cheio de ver a gente. Mas quando a gente sai de São Paulo, é divertido, né? Eu acho que é aí que a ficha cai, sabe? Porque quando você está em São Paulo, você encontra com as pessoas, você encontra no meetup, você encontra não sei o que, você encontra na rua, andando na rua. Então, assim, não vou dizer que é lugar comum, mas a gente às vezes nem dá conta da quantidade de evento que acontece aqui.
E aí, quando você vai para uma cidade que tem, assim, um evento por ano e que as pessoas estão esperando aquilo e elas não querem perder nenhuma palestra. E a dica que eu dou, gente, pelo amor de Deus, não façam. Eu acabei de voltar de um evento que o evento foi sensacional. Tiveram várias trilhas. Só que eu senti que rolou como é que fala aquele negócio de... Acho que é FOMO, que é quando você uma aflição e uma angústia porque está acontecendo alguma coisa ali que você está perdendo, que você não está conseguindo acompanhar porque é muita informação. Então, assim, quando a gente faz um evento que ele é muito grande, ele tem muitas trilhas, nesses lugares que tem poucos eventos, talvez a gente perde um pouco a qualidade da participação das pessoas nas palestras, entendeu? Porque é muita coisa, eles querem ver todo mundo. Exato. Você chega e você fala assim, vou levar 60 pessoas, 40, 100... para, sei lá, no interior de alguma coisa que nunca teve um evento acontecendo, essa pessoa, ela vai ficar uma semana sem dormir, já começa por aí. Exato. Ela vai ficar numa ansiedade absurda e ela não vai conseguir falar com todo mundo e nem ver todas as palestras, né? Então, assim, quando a gente vai para outro lugar, a gente percebe o quanto que a gente inspira as pessoas fora do nosso dia a dia. Então, assim, um pouco da minha gratidão, digamos assim, pelas coisas que eu faço, de continuar, sabe? Falando e tal. Vem desses momentos em que você vai para um outro lugar, em que você acha assim que, tipo, primeiro, você passou uma semana péssima, tudo deu errado, você passou uma semana só indo em reunião o tempo inteiro, você fala assim, caralho, que ódio, ai meu Deus. Aí você vai num evento desses e você vê que significa o teu trabalho, sabe? Que você vê que você é importante. Eu nem falo no sentido assim, tipo, de massagear o ego, não, é tipo para... Você entende que faz sentido o que você está fazendo. E aí é muito bom. Eu não sei se para as pessoas também é uma troca, tipo, tão nesse nível assim, mas para a gente é muito bom. E uma coisa só que eu fico triste é que como eles ficam muito emocionados quando a gente sai, eu queria mais feedback de outros estados. E eu não consigo, porque o evento é muito rápido, não consigo conversar com todas as pessoas e eu não consigo saber, assim, tipo, eu queria saber o que eles precisam, sabe? É óbvio que eu não vou conseguir ajudar, tipo, todos os estados e o Brasil inteiro, mas eu consigo pelo menos entender se ali tem uma pessoa que dá para linkar para fazer a coisa acontecer, entendeu? Se eu consigo ajudar de alguma forma. Mas, assim, eu indico para todo mundo que tem uma experiência de palestra só em São Paulo, passa uns meses sem palestrar em São Paulo e vai palestrar em outros estados. Qualquer lugar. Vai palestrar em outro estado, pega a vibe das outras pessoas, tenta entender como que você colabora, sai um pouco da bolha, porque é muito confortável a gente ficar só nesse eixo Rio-São Paulo. Tá, é prático, né? Então, tipo, mas é muito interessante quando você sai. E sem contar nas comidas, né? Que toda vez que você vai em evento fora, as pessoas te enchem de comida, gente. Aí você come tudo. Comam. Beleza. Aí você falou a questão de ajudar, e aí entrou o Codamos junto disso. Tipo, como é que você começou com o Codamos? Qual é a pretensão? Tipo, o que ele é hoje? Tá. Hoje hoje eu fiquei assustada com a projeção que o projeto tem. Tanto é que esse susto que eu tomei me fez dar uma pausa, não no projeto, mas assim, o projeto continua com eventos lá, mas assim, eu estou refletindo exatamente o futuro, como que a gente vai fazer para chegar nesse futuro que eu tinha planejado para o projeto. Codamos nasceu num hackathon com amigos, então assim, eu tenho muito orgulho de dizer que o projeto nasceu bem do bem mesmo, do tipo, a gente precisava de um tema para resolver e eu falei assim, gente, a gente tem um problema muito sério na comunidade que como que eu vou falar para uma mulher, para ela ir num evento, se eu não consigo mostrar para ela que esse evento é inclusivo e que esse evento está aberto a aceitar essa mulher. Então, tudo começou com uma dor que era minha. Eu, como mulher, eu sentia muita dificuldade de chegar no evento e falar assim, tá, esse evento vai me aceitar? Então, eu quis fazer uma plataforma que mostrasse isso. Os eventos que estão acontecendo e quais você vai se sentir bem-vinda. Depois que eu comecei pegando o corte Mulheres em Tecnologia, eu percebi que tinha toda uma leva de grupos que não é representado na tecnologia como um todo, que eu precisava também dar essa segurança para essas pessoas. Então, eu comecei a expandir
E eu comecei a sinalizar quando o evento ele tem essa coisa do... Ele levanta a bandeira do LGBT, ele ajuda a comunidade negra em algum sentido. Sim. Ele é um evento focado para o grupo periférico. Sim. Então, assim, eu sei que eu não vou conseguir representar, eu não vou conseguir falar por esses Sim. grupos, eu não posso tomar o lugar de fala desses grupos. Mas o que eu Sim. posso fazer é dar um É espaço para que Sim. eles sejam vistos. Então, Exato. assim, é o que eu faço. Então, o Codamos, ele é basicamente uma vitrine de eventos, onde lá eu coloco os eventos que aparecem para mim. Eu vou melhorar tudo isso, eu ainda vou abrir para open source, eu vou fazer de um jeito assim que a gente consiga ver todos os eventos do Brasil. Como sou eu que coloco os eventos, ele ainda reflete muito de quem eu sou. Então, ainda tem muito evento de São Paulo, Sim. ainda tem muito evento que aparece na minha timeline, que alguém me marca, me manda. Então, eu quero deixar isso mais para todo mundo. E tem funcionado, porque as pessoas têm conseguido se sentir seguras para ir nos eventos. Isso é verdade. Acontece de, às vezes, a gente categorizar alguma coisa que não tá legal, não tá bacana, ou do tipo assim, olha, esse evento não é 100% inclusivo. A gente vai investigar, e eu falo a gente, não é porque sou eu e meu alter ego, não. É porque ainda tem algumas pessoas trabalhando no projeto. A gente tem 3 pessoas que são mantenedoras hoje, e toda a parte de voluntariado... Eu meio que, assim, eu tive uma conversa com as pessoas, tá todo mundo, cada um vivendo sua vida. Então, assim, eu não posso exigir que um projeto voluntário, as pessoas se dediquem 24 horas, ou do mesmo jeito que eu me dedico, porque fui eu que criei o negócio, né? Então, eu fiz todo o trabalho de análise, inclusive, de como que eu vou lidar com isso. Eu decidi que eu vou abrir, no início de 2019, a gente vai abrir o Codamos para grupos de voluntários. Então, a gente vai colocar um tempo do tipo 2 meses de voluntariado dentro do projeto. Nesses 2 meses, as pessoas vão conseguir contribuir catalogando eventos, cursos que são gratuitos, porque a gente entende que o fator financeiro, ele uma barreira para a inclusão. Verdade. A gente entende que o fator, por exemplo, a língua também é uma barreira para a inclusão, então a gente vai tentar arrumar essas coisas e depois de 2 meses essa pessoa, tipo, ganha algum tipo de know-how, porque a gente vai mexer com código, vai aprender a usar o GitHub, vai aprender a fazer pesquisa e estudo no tipo de tentar entender como que é o evento, o contexto. Então, ela ganha uma experiência nesse assunto e depois ela pode pegar isso e colocar, tipo, sabe, sei lá, até no LinkedIn, que trabalhou esse tempo no projeto, a gente vai dar um jeito de beneficiar essa pessoa com isso. Aí isso tudo eu estou colocando, assim, nos planos para 2019. Tiveram alguns planos que eu não consegui implementar esse ano. A parceria com o pessoal do Serenata, a gente tá jogando para o ano que vem, porque eu tive uma crise de burnout, eu quis desligar tudo, depois eu falei assim, não, o projeto precisa de mim, as pessoas precisam de mim, então acabei retomando, só que eu estou indo com calma, sem pressa. Mas eu entendi o valor do projeto exatamente no momento em que eu fui nesses eventos fora de São Paulo e as pessoas falavam, e as pessoas, sabe, e as pessoas queriam entender como que funcionava, e eu percebi que eu fiz algo que eu tenho muito orgulho de ter feito para a comunidade, de ter forçado alguns eventos que não olhavam para diversidade, para inclusão, no sentido de, oi, seu evento não está lá no Codamos. Se ele não está lá no Codamos, ele não é inclusivo. Então você precisa rever esse evento. Ou do tipo, oi, a sua grade só tem homem. Vamos resolver esse problema? Vamos te explicar por que a gente, né, precisa ter uma grade diversa? Então, essas conversas que eu fui tendo, usando o Codamos como alavanca para conseguir abrir esse diálogo, fez com que uma boa parte dos eventos grandes da comunidade passassem a pensar e refletir sobre esse assunto. E isso é um negócio que eu tenho muito orgulho, assim, de ter ajudado a fazer acontecer. Isso é muito bom. Gente, felizmente tem que terminar aqui. Alda, muito gente boa. Se me deixar, eu falo muito mesmo. Alda, deixa um recado pro pessoal que está te assistindo, que te acompanha aí. Tá bom. Pelo Brasil, pelo mundo, pelo mundo, opa, tudo mais. Tá, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é não desistam do caminho que vocês querem traçar dentro de tecnologia. Eu sei que muitas vezes a gente faz alguns planos, depois chega no meio do processo, nada dá certo, ou vai por outro caminho, mas tentem conversar com as pessoas. A gente está num cenário em que
as pessoas estão com muito medo do futuro, do que vai acontecer. Eu só digo que ame o próximo, respeita as minas, os manos, respeita todo mundo que está na comunidade e tenta trazer gente de fora para a comunidade, porque a gente precisa de pessoas novas para fazer a comunidade continuar existindo. Verdade. E para que a gente consiga ter um ambiente de trabalho, de vida e de convivência muito mais, sabe, interessante e harmônico para todo mundo. Então, é basicamente respeitar as pessoas e tome café. Quem pode. Quem não pode, tomar chá, tá bom? Isso aí, gente. Então, valeu de novo, Alda. Valeu. Eu achei que você ia Obrigado. bater, não. Vamos bater. Uhul. Pronto. Agora tá show. Então é isso aí, gente. Developer aí. Curte aí, compartilha, segue a Alda nas redes sociais. Aí embaixo vai ter as redes sociais dela. E até a próxima. Valeu, falou! Falou.